profetas, quando eles entravam no santuário, que tinham que entrar até amarrados, né? Porque se eles não estivessem preparados, eles eram consumidos pelo fogo, porque Deus não agradava. Então, toda vez que eu sou convidada para vir para o altar do Senhor, e o pastor me convidou deve ter uns 10 dias, eu estou há 10 dias sofrendo, mas é um sofrimento gostoso, mas é um sofrimento, porque você fica assim, ai meu Deus, será que eu estou preparada? Ai meu Deus, será que a tua palavra vai ser falada da forma que tem que ser? Vai sair o eu para entrar, né? O tu, o Senhor. Eu quero que o Senhor fale, não eu, que não apareça a minha pessoa, mas a sua pessoa. Então isso é muito difícil. Então eu costumo dizer que é muito fácil falar para o mundo, mas falar para Deus é muito difícil. Mas eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho essa noite. Outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês, eu falo isso, toda a igreja que eu sou convidada, que eu prego, que eu ministro a palavra, eu falo que o Senhor, eu não tenho um dom de pastor, né? Esse dom que o pastor tem de chamar, né? Eu tenho um irmão que é pastor também, então assim, esse dom que a gente sente, né? Eu sou mais calma, tranquila. Eu sou professora, né, gente? Eu trabalho com adulto, eu dou aula, né, para ensino superior. Então, assim, eu sou uma pessoa mais do ensino, mais voltada a uma coisa mais tranquila, não aquela, né, como é que eu vou falar? Aquela exaltação, né? Eu não tenho muito essa prática, mas eu vou tentar pregar, né? Mas eu trouxe um estudo, né, que eu fiz, e vou dizer para vocês que o Senhor sabe que eu estou buscando muito entender a graça de Deus, e creio que todos nós aqui que vieram, né, de outras congregações, vou usar um exemplo do pastor, ele fala muito com relação ao meu marido. Meu marido é como se fosse uma viagem, né? A gente quer ir para o Rio de Janeiro. Só que eu fui em Belo Horizonte e agora estou voltando para o Rio. Meu marido já vai direto para o Rio, então é mais fácil, né? Então a gente, né? Eu sou evangélica, né? Eu conheci Jesus há 30 anos. Né? São 30 anos caminhando junto com o Senhor. Aleluia. Então são 30 anos que a gente já passou por muita coisa, que o Senhor já falou muito comigo, e que eu já desobedeci muito o Senhor, que eu já sofri muito por essas desobediências, que eu já chorei muito porque achei que tinha perdido a minha bênção, né? Porque a gente pensa mesmo que a gente perdeu a bênção, que a gente não é merecedora de estar ali naquele lugar. Quantas vezes eu não fui para a Santa Ceia para pedir perdão, para chorar nos pés, né, no altar, e pedir perdão para o Senhor me perdoar, para me poder reconquistar o meu lugar, né, diante do altar de Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. E para isso eu gostaria, né, eu li muito o livro de Efésios, e eu gostaria de ler para vocês um versículo no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 11 até o 13, tá? Não esqueçam que vocês, gentios, que eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo.
Então, a partir dessa leitura, eu comecei a fazer, né, um estudo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E o título que eu dei para a pregação dessa noite é Alvos da Graça, Identidade, Processo e a Obra Consumada da Cruz. Não sei se a gente vai conseguir chegar até o final, mas depois eu deixo para o pastor, passo para o pastor e ele coloca no grupo, né? Então, o tema central realmente é Efésios 2, que vai falar sobre essa questão da graça, sobre a graça consumada, sobre como que Jesus, né, a partir do sangue de Jesus, a partir do processo que vai restaurar o nosso propósito por meio da obra consumada da cruz. Então, o nosso propósito ele é restaurado a partir do sangue que verteu na cruz, a partir do momento em que o Senhor fala, está consumado. E eu queria trazer isso um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho de onde eu venho, de que lugar é a minha fala. Porque quando a gente ouve louvor, né, o louvor fala muito, e às vezes a gente fala assim, poxa, mas será que isso é real? Será que esse Deus me ama tanto, né? Como o louvor cantou, né? Que Ele nos ama tanto, que Ele nos perdoa, que Ele está ali o tempo todo para nos restaurar? Sim, gente. E o Senhor nos ama tanto que Ele nos restaura o tempo todo. Então eu queria que antes de tudo, né, eu tentasse trazer para vocês um pouco disso, e mostrar para vocês como que Deus age e como que Deus trabalha na vida, na nossa vida, não apenas na minha vida. E eu falo para vocês, Deus é um Deus, eu costumo brincar que é um Deus ciumento, porque Ele não dá a glória dele para ninguém. A gente tem que falar que a glória é dele. Então, se eu estou aqui hoje, é por conta dele. Se eu tenho um título hoje, é por ele. E ele faz questão disso. Ele faz questão, na própria Bíblia fala isso. Ele faz questão de pegar aquele que é mais improvável para ser reprovável. Aquele que você menos acredita para ser o que é acreditado. E foi o que aconteceu comigo. Eu era a menos provável, a menos acreditável, aquela pessoa que não teria possibilidade nenhuma, mas é nenhuma, de chegar aonde eu cheguei enquanto educação. Eu era aquela pessoa que não havia possibilidade. As pessoas que me conhecem da universidade, conhecem a minha história, e não entendem como é que eu cheguei. Cada vez que eu falo que quem me colocou na universidade foi Deus, foi Cristo, a partir, né, da obra dele, da forma com que eu acredito, né, que eu tinha algo para fazer, as pessoas é que vão entendendo, e aí a minha vida vai sendo a confirmação de que o Senhor é por nós. E quando Ele está do nosso lado, não tem nada que pode deter, não tem nada que pode parar, não tem nada que pode fazer com que você pare, que a porta esteja fechada. Todas as portas se abrem, por mais impossível que pareça. O que acontece? Como eu falei com vocês, tem 30 anos, né, que eu me converti. E quando eu me converti lá em 1994, quando o Senhor me alcançou, eu aceitei Jesus como meu único Salvador, eu imaginei que minha vida ia ser assim, um mar de rosas. Quando a gente aceita Jesus, você fala assim, vai ser um mar de rosas, vai ser maravilhosa, mas não. No momento que eu aceitei Jesus, foi o momento que a minha vida mais entrou na luta, mais entrou na confusão, na dificuldade. Foi um momento que eu separei, foi um momento que eu tinha 4 filhas pequenas, né? Eu estava em 94, eu
estava novinha ainda, não vou falar a idade não, porque senão não tem jeito, né? Não dá para falar a idade, né? Mas em 94 eu já tinha 4 filhas, que são as minhas 4 bênçãos, né? E aceitei Jesus. Em 97 eu separei do pai das minhas filhas. E a partir de 97, né? De 94 a 97, eu me entreguei totalmente a Jesus. Eu fiz curso de teologia, tudo que falava que tinha na igreja eu fazia. Pastor, realmente é isso. Tudo que tinha na igreja eu fazia. Então, pastor, os cursos que você fala, eu fiz todos. Então, eu fiz teologia, fiz curso para professor, tudo que tinha na igreja. Todos os cursos eu fazia. E falar para vocês uma coisa, eu fazia todos esses cursos sem ter o 2º grau, tá, gente? Até 1996 eu não tinha 2º grau. Então eu tenho que contar isso para vocês, para ver onde é que Deus faz. Eu não tinha 2º grau em 1996. Então, há 30 anos atrás, nessa 2026, eu não tinha 2º grau, tá? Então, e tinha as 4 filhas, né? Não esqueçam disso. E fazendo tudo na igreja, eu fazendo aquilo tudo, e aí, indo na igreja, o pessoal da igreja, não, você tem que voltar a estudar, vamos fazer o 2º grau, vamos fazendo. E aí eu voltei a estudar, né? E o Senhor foi me dando uma nova identidade, né? Eu fui tendo uma nova identidade. A teologia vai me dando um novo olhar. Eu comecei a estudar a Bíblia e conhecendo os versículos e conhecendo, igual eu falo, né? Ainda debaixo da lei, né? Eu não conhecia essa graça que eu vim conhecer aqui. Então eu via a partir da lei. Então realmente eu vivia sempre preocupada, né? Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu vou perder minha salvação porque eu fiz isso? Será que eu vou perder? Meu Deus, quantas noites eu passei acordada porque eu estava divorciada e eu ficava, será que eu perdi minha salvação? Eu divorciei, e agora? Eu não vou ser salva, não tem jeito, não vai ter jeito para mim, não vai ter jeito. E aquilo me corroendo, a verdade é essa, né? A gente sofre, porque a gente quer servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? E o que a palavra vai dizendo pra gente, né? Em 97, né? O Senhor me transformou totalmente. No momento em que eu aceitei Jesus, a minha vida eu fui outra pessoa. O Senhor realmente me tirou de um lugar e me colocou em outro lugar. Apesar do sofrimento, mesmo sem eu entender porque eu sofria tanto, o Senhor cuidava de mim. Eu morava no Alto de São Judas com as 4 meninas sozinha, numa casa muito debilitada, com muita dificuldade. Trabalhava como faxineira, fiz muita faxina na minha vida. E enquanto isso, dentro da igreja, eu lutava contra, né, o fardo da lei. Porque além de ter que lutar cá fora, eu tinha que lutar dentro da igreja, porque a gente errava, né? Então naquele tempo eu não imaginava e não entendia completamente o mistério da graça. Eu não entendia. Bom, e aí, gente, foram muitas noites de choro, foram muitas lutas, né? Mas eu sempre tinha a palavra em mente. Por quê? Porque eu sempre falava assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu sempre falava assim, pode durar uma noite, mas amanhã eu vou estar feliz, amanhã vai dar certo. Pode estar dando certo hoje, não vai dar amanhã. E isso foram vários dias. Às vezes acontecia uma coisa que não dava, vai dar certo amanhã. E isso o Senhor foi cuidando de mim. E eu fui indo. Quando foi em 1999, comecei a fazer ensino médio. Fiz o 3º ano do ensino médio, que eu não tinha. Terminei o 3º ano do ensino médio. Quando foi no ano de 2000, eu passei na UFJF para fazer o curso de pedagogia. No ano de 2000, entrei na UFJF.
UFJF, passei no primeiro vestibular, entrei na UFJF. O Senhor, eu terminei a faculdade de pedagogia. Antes de eu receber meu diploma, eu passei no mestrado em ciências sociais na UFJF. Terminei o mestrado em ciências sociais e o Senhor ali junto comigo. Só que nós somos ingratos. Nós somos ingratos, né? O chamado, né? Ele acontece, mas a gente é ingrato também. Nesse momento que eu estava lá no mestrado, terminando o mestrado, voltando, né? Aquela coisa toda da faculdade, as situações vão se apertando, né? A gente começa a olhar outras situações e eu cheguei no fundo do poço. Todo mundo chega uma hora no fundo do poço, não adianta. Eu cheguei no fundo do poço porque eu olhei para o homem. Eu olhei para o homem. O pastor sabe da história. Eu olhei para o homem. A gente não pode olhar para o homem, gente. Olha para Jesus. Mas não olha para o homem, não. Se eu olhar para o pastor, não vai dar certo. Se eu olhar para o meu esposo, não vai dar certo. Se eu olhar para a irmã, que eu adoro ela, mas não vai dar certo. Eu tenho que olhar para Jesus o tempo todo. E eu olhei para o homem. E aí eu caí. Caí porque eu me decepcionei com o homem. Eu vi coisas que não era para ter visto. E isso me tirou da igreja. Eu saí da igreja. Saí da igreja, mas eu costumo dizer que é interessante, né? Porque eu saí da igreja, fiquei fora da igreja por 7 anos. 7 anos fora da igreja. Não são 7 dias. Mas foram 7 anos que o Senhor estava trabalhando comigo, dentro da minha casa. Eu continuava estudando a Bíblia, eu continuava falando do Senhor para as pessoas, mas sem estar congregando com os irmãos. E isso me incomodava, porque na própria palavra de Deus fala que é tão bom quando os irmãos vivem em união. O Senhor fala que a gente necessita estar juntos, né? E eu estava comentando com o pastor semana passada, eu estou lendo um livro que o autor fala sobre isso, para a gente tomar muito cuidado, para a nossa igreja não virar congregação. Congregação são várias pessoas que não sabem o que está acontecendo uma com as outras, mas para a gente realmente ser irmãos. Para a gente dar um abraço no outro, perguntar se está tudo bem. Está tudo bem? Como é que você está? Né? Para a gente olhar um no olho do outro, porque às vezes, o que é a congregação? Todo mundo está sentado, olhando para frente, vendo o pastor falar, pregar, levanta, vira as costas e vai embora. Você não sabe o nome de ninguém, você não conhece ninguém, né? Então assim, eu até comentei semana passada que eu estou lendo esse livro e está me incomodando essas questões, porque há necessidade disso, da gente criar uma igreja, mas não uma igreja que seja uma congregação, mas um grupo, né? Uma família, né? Que conheça e reconheça, não apenas que conheça, que reconheça, né? Que a gente possa se encontrar, que a gente possa se reconhecer, que a gente possa conversar no WhatsApp. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas que a gente possa conversar, que a gente possa se cumprimentar, se dar um abraço, perceber que o outro está precisando de uma ajuda, né? Ver o que a gente pode fazer pelo outro. Às vezes, um abraço pode valer muito. Às vezes você não pode fazer nada, ou às vezes você pode fazer no silêncio. Não precisa nem falar o que você fez. Às vezes um abraço ajuda, uma pergunta te ajuda. Às vezes você nem precisa, só quando a pessoa chegar perto de você e te falar alguma coisa, pode te ajudar. Então, eu sabia que eu necessitava da igreja. E o Senhor começou a me cobrar. Por quê? Começou a me cobrar? Porque Ele me colocou em lugares altos. Como eu falei para vocês, do mestrado, o meu trabalho de mestrado foi reconhecido pelo MEC, e o MEC me convidou para ser avaliadora
das universidades aqui no Brasil. Saindo do Brasil, eu fui para África. Fui avaliar as universidades em Moçambique. Então, fiquei em Moçambique um período. Voltei de Moçambique com meu doutorado praticamente pronto. Então, voltei de Moçambique já com todo o meu material do doutorado. E o Senhor começou a me cobrar. Te dei o maior título que você pode ter, mas não é para o mundo. Você vai fazer para a minha igreja. Você tem que escrever. Eu quero você falando da minha igreja. Então Deus está me cobrando isso, e estava me cobrando, e começou a me cobrar em 2018. Mas cobrar assim, quando eu falo cobrar, gente, é cobrar fisicamente. Não é que eu estou achando assim, saindo de cabeça, não. É fisicamente. É da pessoa chegar perto de você e praticamente te balançar. Uma outra pessoa que nem te conhece. Eu estava de férias com meu marido na praia, com minhas filhas todas. Um senhor cadeirante que estava vendendo as coisas no quiosque chegou perto de mim, pegou na minha mão. Isso em 2018, não foi? Chegou perto de mim, pegou na minha mão e falou assim: você é servo do Senhor. O Senhor falou que você precisa trabalhar para Ele. Eu estava fora da igreja. Não foi isso que ele falou? Não foi? Ele nunca tinha me visto. Lá em Cabo Frio. Eu falei, eu sei. Eu falei assim, eu sei. Aí, estou no hotel, hospedada no hotel. Na hora do café da manhã, eu estava trabalhando com a faculdade. E aí eu viajava. Então a faculdade pagava o hotel para ficar. A moça que era a cozinheira, que me serviu o café da manhã, chegou perto de mim e falou assim: engraçado, eu sinto a presença de Deus em você. Aí eu peguei e falei com ela: sabe por que eu sou evangélica? Eu comecei a falar. Aí você: olha, eu também sou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que a senhora tem muitas a fazer, está fazendo pela universidade, mas a senhora não quer pregar na minha igreja, não? Em outra cidade, ela nunca tinha me visto. Eu falei: não, a gente prega sim, pode marcar, eu venho. Aí a gente veio direitinho. Isso tudo em 2018. Eu falei: gente, Deus está me empurrando que eu tenho que ir onde te pregar. Eu tenho que achar uma igreja. Como é que eu vou pregar se tem igreja? Eu não tenho igreja. Aí, só que em 2018 eu não voltei para a igreja. Porque 2018, mas o diabo também faz isso, né, gente? Ele também atrapalha a gente. Porque em 2018 foi o ano que eu mais sofri com meu pai. Meu pai ficou doente. Aí eu tive que acompanhar meu pai no hospital, e eu perdi meu pai em março de 2019. E aí, depressão. Eu perdi meu pai, tive uma depressão profunda em 2019, que a gente é humano, né? Depressão a gente tem, né? Uma questão de saúde. Tive depressão em 2019, depois nós entramos na pandemia, 2020, 2021. E aí quando foi 2022, eu comecei a fazer um trabalho numa igreja lá em Astolfo Dutra. Primeira vez que a gente está fazendo trabalho, a gente está voltando de lá para cá. A gente sofre um acidente com o carro arrebentou a parte da frente, o pneu assim, o guincho quando veio falou assim: vocês tiveram muita sorte, porque era a moça que está sentada aqui ter morrido, porque arrebentou exatamente o meu lado. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa, só a minha parte, né, que acontece. Mas a gente conseguiu terminar lá o trabalho, e nesse momento a gente conheceu a bênção, né? Conheceu o pastor, a gente já conhecia, né? Que o pastor já acompanha a gente. Mas a gente viu a obra aberta, né? Ali no Monte Castelo, na entrada do Monte Castelo. Porque lá no Resgatando Vida era muito longe pra gente. A gente não ia. Então a gente começou a acompanhar vocês, acompanhar ali, e aí a gente veio pra cá. E aí, gente, e isso aí vem, né? Esse chamado de volta, né? E esse chamado vem com muita pressão, vem com muita fé, muita força, né? Por quê? Porque a gente não pode abandonar a nossa congregação. A gente tem que estar sempre junto com a congregação. Por quê? Porque mesmo no meio, né, das dores, mesmo no meio, né, de todas essas dificuldades, se a gente não tem uma congregação para trabalhar, para estar junto com a gente tem muito mais sofrimento, muito mais dificuldade do que se a gente está dentro de uma congregação. Mas eu tenho que falar para vocês também que
tudo é, como eu falei com vocês, tudo vai dentro de um processo para chegar no propósito, né? No meio disso tudo, dentro dessa pandemia, dentro da minha questão, né, da minha depressão, com tudo isso, com todo esse sofrimento, eu pregando na minha casa, a gente afastou, fomos para a roça, eu ganhei meu marido para Jesus. Porque o Fábio, ele não aceitava, né? Ele não era cristão, quer dizer, ele era cristão, ele era católico, né? Muito católico. Falava, você tem que trazer umas coisas para você que está lá em casa, mas eu não sei mais. Toda vez que ele vai trazer, ele não traz. Tá lá enrolado, meu Deus do céu. E aí, quando ele foi, que a gente foi junto, eu falei com ele assim, ó, você não pode botar isso aqui em casa não, você guarda isso na sua gaveta, não quero isso na minha casa não, você dá um jeito. Aí preguei para ele nesse período e ele aceitou Jesus junto comigo, né? Então para mim isso, quando ele fala que ele se converteu a partir do meu testemunho, então assim, isso para mim foi uma bênção muito grande, você ter mais uma pessoa, né, que se converte a partir da sua história. Aleluia. E aí, gente, a gente vai, né? A gente vai lá em Romanos, né? Porque o que eu aprendi nisso tudo? Eu aprendi que Deus me ensinou, na verdade, que a gente não vive o propósito sem passar pelo processo. Então, assim, não teria como eu ter uma história para contar para vocês hoje se eu não tivesse passado pelo processo, se eu não tivesse tudo isso para contar para vocês. E Deus fez questão de me colocar num grau mais difícil, porque se fosse questão de dinheiro, eu não sou rica não, gente, eu não ganho muito dinheiro não, se eu fosse rica eu não trabalharia tanto, eu trabalharia igual o pastor fala, né? Começa o mês que vem, começa a trabalhar igual uma louca. Eu não sou rica. Mas, se fosse questão de dinheiro, Deus colocou, quando ele conhecer uma pessoa rica, né? Ficar bem de vida, isso aí seria uma sorte do destino, né? Isso aí não é tão difícil. Mas o que Deus fez? Deus fez exatamente o que é mais difícil, que é você ter um título que você precisa passar, que você precisa lutar para ter, que as pessoas até inventam que tem. E aí quando a mídia descobre, você tem que largar até cargo, que não tem, vocês viram lá o ministro da Educação, que fingiu que era doutor em educação e teve que ser dispensado, porque ele não era, ele fingiu que tinha um título. Quer dizer, é um título que é muito difícil de ter. Então assim, Deus colocou exatamente aquilo que era o improvável. Agora vocês imaginam como que uma mulher preta, periférica, sozinha, 4 filhas, né? 4 meninas, morando, né? No Alto São Judas, depois eu fui para o Ipiranga, são bairros que são, vamos botar aí, zona quente aí, né? Quem sendo mais tranquilo, né? São bairros bem agitados. Não são bairros muito calmo, tranquilo, né? Assim, de vez em quando tá uns pouquinhos, né? A gente conhece algumas coisinhas assim, mas como é que uma pessoa sai deste lugar, deste ambiente e chega numa universidade federal e forma e viaja e conhece pessoas e estuda e tem um nome reconhecido num país? Então assim, se você não falar que é de Deus, você vai falar que é de quem? Fui eu? Foi. Não fui eu. E se eu falar que fui eu, gente, qualquer um pode fazer. Quantas pessoas tentam fazer doutorado e não conseguem? Então não fui eu. Foi Deus. Então tudo foi Deus. Deus que colocou. Deus que pegou o improvável, aquela pessoa improvável, a que menos poderia conseguir, a que seria mais difícil. E Deus me honrou. Me honrou por quê? Porque Ele me permitiu criar minhas 4 filhas. Hoje minhas 4 filhas, glória a Deus, são formadas. Minhas 4 filhas se
sustento, elas têm o trabalho delas. As 4 estão tranquilas, né? Tem a vida delas. Então, isso assim, Deus me deu a condição hoje de ter 2 concursos, né? Eu sou efetiva em dois órgãos. Então, assim, o Senhor me honrou a minha luta. Mas a gente sabe o quê? A gente sabe que o Senhor, Ele faz todas essas coisas. Por quê? Porque a gente tem que cooperar também para servindo ao Senhor. Porque lá em Romanos fala, todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se a gente está diante desse Deus, a gente pode ter certeza, pode ser a luta mais difícil que você está passando, mas o milagre acontece. E todo dia tem um milagre na sua vida para acontecer, todo momento, tá? E, gente, indo já para o finalzinho, não vou ficar tomando muito tempo de vocês, né? Cada tempo está corrido. A graça que escolhe os fracos, né? A gente vê que Deus não quer os fortes, né? Deus quer isso mesmo, Deus quer os fracos. Deus quer a gente mesmo que está ali sofrendo, que a gente está precisando de ajuda. É esse que Ele quer. A graça que escolhe os fracos. Deus, lá em 1 Coríntios 1:27, fala o quê? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? Então, quando você chega num espaço e eu conto, né, na universidade, conta a minha história, uma mulher que chegou, que fez tudo isso, o pessoal fica assim, não, mas isso não é possível. Como que isso é possível? Como é que você chegou aqui? Né? Não tem como dar um jeitinho para você fazer um doutorado. Não existe um jeitinho para você entrar no doutorado. Então, assim, Deus realmente faz essas coisas, né? Eu costumo dizer que Deus me colocou em lugares sobrenaturais, né? Onde é humanamente impossível a gente imaginar que eu estaria. O dia que eu embarquei para Moçambique, cheguei, né? Peguei um pouquinho em São Paulo. Eu entrei no avião, eu sentei e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro? Onde é que eu estou, né? O que acontece? Como é que você sai de uma zona periférica, porque eu morava no Ipiranga na época, como é que você sai de uma zona periférica, de um local que é totalmente violento, né? Ipiranga não adianta, né? O Ipiranga é um bairro muito violento, é um bairro que, pelo menos na minha época, era um bairro bem difícil, né? E o Senhor me coloca aqui dentro de um avião, primeira classe, essa coisa assim, né? A pessoa falando em inglês com você tem que responder em inglês. Aí você ainda fala assim, sabia falar pouquíssimas coisas em inglês, né? Só sabia pedir comida, algumas coisas assim. Aí você para na África do Sul, conhece um pouquinho da África do Sul ali, depois que vai para Moçambique, para Maputo. Então, assim, você fica pensando, o que Deus faz? E aí a gente vem pensando, né? Como é que vai sendo a trajetória da gente? Veio a identidade, que Deus mudou a nossa identidade. Vem o processo, que Deus passou o nosso processo, que está trabalhando tudo isso. E aí vem a revelação da cruz, né? O está consumado. Que aí chega o está consumado. Que a maior manifestação da graça não está nessas conquistas que a gente tem aqui na terra, não. A maior manifestação da graça está lá na cruz do Calvário. Está lá na hora que Jesus falou, está consumado. Ali que é a maior manifestação. Tudo isso que eu contei para vocês são exemplos de coisas que aconteceram. Mas a maior manifestação mesmo é a cruz do Calvário. É quando o Senhor fala, quando o véu se rasga e a obra é completa. Que a obra foi completada, né? A salvação, ela não vem das nossas obras imperfeitas, mas ela vem do sacrifício que é perfeito de Cristo. É dali que vem a salvação. Então, as nossas obras não trazem salvação.
Eu não preciso fazer nada para ter salvação, porque o Senhor é que traz salvação para nós. É o sacrifício perfeito do Senhor que nos dá a salvação. E aí, gente, a maior manifestação, né, está lá na cruz do Calvário, como eu falei para vocês, né? E aí, como lá na parábola, o pastor também já pregou sobre isso, como lá na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, a graça sempre espera de braços abertos. A gente pode estar de qualquer forma, né? Então a gente não precisa estar bem do Senhor nos receber. A gente pode estar mal, o Senhor está ali de braços abertos esperando. É claro que Ele quer que a gente esteja bem, mas se a gente estiver ali caidinho, Ele está ali de braços abertos esperando do mesmo jeito, né? Mas Ele quer a gente bem. É igual uma mãe. A oração aqui hoje do louvor teve um momento que falou exatamente isso, né? O rapaz está drogado, mas a mãe está ali, a mãe está abraçando ele, quer ele daquela forma. Claro que a mãe quer que ele melhore, que ele largue as drogas, mas ela ama tanto aquele filho que ela quer ele daquele jeito. Então assim é Deus também. O amor de Deus por nós é muito grande. Ele não deixa de nos amar, não. Então nós é que temos que estar o quê? Nós não temos que fazer nada, porque Deus nos ama de maneira assim, imensurável. A gente não consegue medir o amor de Deus. Ele nos ama sem a gente ter feito nada. Nós não merecemos. Nós não fizemos nada por merecer. E Deus fez isso, sabe por quê? Lá em Efésios, se você voltar lá e ler um pouquinho antes do que eu li, ele fala o seguinte, que ele fez isso para quê? Para que nós não fizéssemos grandes obras, só ficasse um se comparando com o outro. Está lá em Efésios. Pode voltar, né? Por que não deixa o homem fazer grandes obras para mostrar que é melhor? Porque senão um ia ficar comparando, olha, a minha obra é maior que a sua. Não existe isso, né? Então assim, o único que fez a maior obra, a grande obra, foi Cristo, foi Jesus, que verteu o seu sangue na cruz. Bom, para a gente concluir, né? Eu queria falar um pouquinho sobre... A gente fala tanto de graça, né? E a gente tem que entender duas diferenciações. Existem outras, mas hoje eu queria falar só de duas que sempre as pessoas que têm conversado comigo na escola, onde eu trabalho, que eu tenho falado, as pessoas sempre me perguntam e eu estou sempre falando sobre isso. A graça... A graça comum e a graça salvadora. Gente, às vezes a gente até confunde, né? A graça comum é aquela graça que vem para todos. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, né? Todos podem plantar o alimento, né? Mas essa graça comum, ela não garante a salvação. Essa graça comum, ela não garante a eternidade. Né? Mas ela está aí, ela é para todos, né? Porque você fala assim, poxa vida, aquela pessoa ali tem tudo, por que aquela pessoa não tem problema? Por que aquela pessoa tem mais do que eu? Por que aquela pessoa tem mais sorte? Olha lá, tem um carro melhor que o meu, mas nem olha para Cristo, né? Mas isso é a graça comum. Essa graça não leva à eternidade. Essa graça é uma graça que a gente não é essa graça que a gente está correndo atrás, que a gente precisa, que a gente necessita. A gente necessita da graça salvadora, que é o quê? É aquela graça que garante a eternidade. A graça não apenas salva, ela sustenta e levanta. Então, assim, a partir dessa graça, ela vai nos sustentar e nos levantar. A partir do momento em que eu tenho certeza que eu tenho certeza da busca dessa graça salvadora, eu tenho certeza que ela vai me levantar e vai me sustentar. E por fim, gente, hoje, o que eu vou dizer para vocês, não importa de onde você veio,
Não importa o que disseram para vocês. Eu ouvi tanta coisa, vocês não imaginam que eu já ouvi, sabe? Eu ouvi que eu não ia dar nada, eu ouvi que minhas filhas não iam ser nada, e eu ouvi tudo, não, eu ouvi tanta coisa, vocês, nossa, muita coisa, inclusive de família, que isso dói mais, né? Você ouve dos outros de fora, você não liga muito não, mas de dentro da casa dói mais, né? Então eu já ouvi tanta coisa, né? Então não importa. Então, não importa o que você tem ouvido, não importa o que estão dizendo a seu respeito, não importa se você, se as pessoas não acreditam em você, tá? Se você se permitir, prestem bem atenção nisso, se você se permitir viver pela graça, Deus escreverá uma nova história na sua vida. Mas você tem que se permitir. É a gente, somos nós que temos que nos permitir, né? Nós temos que nos permitir. Deus não vai arrebentar nosso coração, entrar dando chute na porta, não. A gente tem que nos permitir, a gente tem que abrir nosso coração e deixar ele entrar. A gente tem que estar aberto para ele. Se permita, se permita. Não deixe as pessoas falar que você não tem jeito, não deixe as pessoas falar que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Tudo que você quer, você vai conseguir. Porque Deus dá isso como promessa. Você não é obra do acaso. Você não foi um acidente do destino. Você é uma pessoa, você foi uma pessoa que foi gerada lá no início. O Senhor já estava contigo. Como o pastor falou, né, quando Elias entrou na gruta, Deus já estava lá, porque ele sabia que Elias entraria lá. Então Deus já estava com você, aonde você está agora. Porque Deus já passou nesse lugar que você está nesse momento. Então Ele está ali com você. Você é filho. Coloque isso na sua cabeça. Você é filho. E sendo filho, você não está de fora, você está dentro. Se você está dentro, você está dentro da casa. Deus não precisa gritar, você não precisa gritar, porque você está do lado. Pode falar com seu pai. Você é chamado. Você é alvo da graça. Então, você não tem que ficar preocupado. Você é alvo, gente. Nós somos alvos. O caminho, né, está aberto. Nós estamos aqui esperando. Estamos prontos. Estamos prontos para receber esse amor que o Senhor tem por nós. É nós que temos que estar prontos para receber, porque Ele tem para nos dar. Ele já nos deu, na verdade, né? Então, gente, eu queria deixar essa palavra para vocês essa noite, né? Queria que vocês refletissem, né, sobre esse amor, né, imensurável, sobre esse amor que Deus, né, manifestou por nós, entregando o seu único filho para morrer por nós, para verter o seu sangue na cruz como homem, né, para aquele sangue, para ele levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas amarguras, todos os nossos pecados, para que ele pudesse falar, está consumado, e poder cumprir tudo aquilo que estava nas Escrituras. Então Jesus já cumpriu, nós não temos que cumprir mais nada. Jesus já cumpriu, nós agora temos que viver. Nós temos que viver o melhor de Deus. Nós estamos aqui para viver o melhor de Deus. E o que eu espero de coração é que a nossa igreja, né, que a nossa igreja possa ser a porta que vai mostrar para essa juiz de fora o que é viver esse melhor de Deus. O que é viver a graça de Deus. O que é saber que você é filho amado.
O que é sentir o amor de Deus a todo momento, independente de onde você está, independente do momento em que você esteja passando. É doído? É doído. É fácil? Não é fácil. Olhar para mim hoje parece que é fácil, mas há 30 anos atrás, vocês não têm noção. Então assim, é muito fácil olhar hoje, mas tem um caminho, tem um processo, e o processo ele é muito importante, porque sem o processo a gente não chega no propósito. E eu tenho certeza que eu estou passando por um processo agora, porque Deus tem um propósito ainda, porque os propósitos não terminam, gente. É igual objetivo. Quando você atinge o objetivo, já tem um outro, não é isso? Né? Meu objetivo é fazer uma casa. Aí você tem que fazer o quê? Depois você atingiu a casa, já quer fazer uma outra coisa, não é? Propósito não. Propósito vai até o fim. Você não termina esse propósito. Então eu tenho certeza nesse momento que o Senhor está mexendo comigo, porque tem mais propósito aí para frente que eu tenho que caminhar. Aleluia. E nós temos que caminhar, e eu espero caminhar junto com a igreja, com o pastor Cícero, com todos vocês junto comigo, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, obrigado pastor pela oportunidade, obrigado pessoas que vocês me ouviram na noite de hoje. Tá? E Jesus abençoe. Assim, para poder pregar, mas pensa num cara desajustado. Eu tenho que fazer esse curso de oratória e postura 500 vezes na vida. Queria chegar aqui e falar assim também, com essa calma, com essa serenidade, mas tem coisa que só o tempo traz. Né? Mas eu estava ali, enquanto eu estava ali, o Senhor me trouxe algo acerca até da sua vida. Salmo 113, a partir do verso 5, Jesus, ele declara assim: quem é como o nosso Deus? O salmista vai declarar: quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver o que há nos céus e na terra? Céu é o lugar onde Deus mora, né? Céu é o lugar que mora em Deus. As pessoas acham que o céu é o lugar que Deus mora. O céu não tem com Deus. Céu é o lugar que mora em Deus. Então, aí, quem é como o nosso Deus? Que se inclina para ver o que há nos céus e na terra? Do pó ele levanta o pobre, e do monturo é onde se joga o resto de todo mundo, e do monturo ele levanta o necessitado e faz assentar entre os príncipes dos povos. Isso é muito forte. Salmo 113, a partir do verso 5. Então, aonde nós nos remetemos dentro da sua história? Eu errei, eu vacilei. Todos nós aqui temos essa história, mas tudo é impossível até que a graça entre no contexto. Fala com o seu irmão assim: tudo é impossível até que a graça entre no contexto, porque a graça faz o impossível se tornar possível. Aleluia, Jesus. Está aqui uma história da graça de Deus, mas você também é uma história da graça de Deus. Ô pastor, por que ainda não deu certo? É porque não chegou no final, porque no final tem que dar certo. Por que não deu certo ainda? É porque tem um processo que foi falado aqui para justificar o propósito. Amém, queridos? Vamos ficar de pé no lugar, só os improváveis aí. Aleluia. Tem improvável aqui nessa noite? Aleluia. Tem alguém com história improvável aí? Tem alguém que fala assim: isso é impossível, isso é impossível. Então coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer primeiramente pela vida da sua serva Jane, Pai, com toda a família. Mas quero colocar diante do Senhor também cada improvável que aqui está, Senhor. Podem ter histórias aqui, Senhor, de batalhas, Pai, que são, às vezes para mim não é relevante, mas o quanto essa pessoa sofre, a história é dela. A história é dela. E estava traçado dentro da história dela, que ela mesma, Pai, pegou a caneta do destino para poder escrever: isto aqui é impossível. Mas a tua graça entrou na história. E quando a tua graça entra na história, Senhor, a coisa muda. A coisa se transforma. E aquilo que era impossível se torna possível agora, Senhor. Porque o Senhor não brinca com a tua palavra. O Senhor não brinca com aquilo que o Senhor fala e que o Senhor fez na cruz do Calvário.
A tua palavra nos assegura, Senhor, o que é impossível para os homens é possível para Deus, e tudo é possível àquele que crê. Pai, em nome de Jesus, está aqui uma geração, como a tua filha disse nessa noite, que vai sim mostrar para Juiz de Fora o poder dessa graça e desse sangue derramado na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por essa noite tão reveladora, tão preciosa da tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por essa quarta-feira. Assim oramos, e domingo estaremos aqui para te glorificar e exaltar. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito estejam com todos e permaneçam para sempre. Amém. Glória e paz e até domingo. Eu não sei finalizar, estou com medo de finalizar e não salvar.